A Thaísa já está de volta. Thaísa, você nos ouve agora? Estou ouvindo, desculpa pela conexão. Que Estão isso? me ouvindo bem? Agora perfeitamente, Thaísa. Thaísa, Obrigada. como é que funciona o amparo ao acolhimento que a ONG dá às famílias que têm uma pessoa com síndrome de Down? E qual que é o objetivo aí da ONG? Primeiro, eu sou a mãe do Francisco, que tem síndrome de Down, e das Marias. Gratidão pelo convite. A ONG ela faz um trabalho junto com o Instituto Empatiai para acolher as famílias na hora da notícia, seja durante a gestação, que foi o meu caso, ou na hora do parto, para levar informação, para acolher nesse momento que é um baque emocional. Então, a gente faz esse primeiro trabalho para que a família seja acolhida, encare todos aqueles sentimentos da hora da notícia, para que a vida siga, né? Ou seja, na hora do parto, do nascimento dessa criança, ou até durante a gestação, para se preparar emocionalmente para isso, né? Para esse novo indivíduo que está chegando na família com uma deficiência, uma alteração cromossômica, né? Bom dia, tudo bem, Thaisa? Quem está falando é Lilian. Bom dia, Lilian. Tudo bem? Tinha caído, né, a conexão com você e estávamos eu e o Fábio conversando. Parabéns, né? Pessoas como você. Obrigada. Que teve uma experiência dessa e conseguiu, com essa experiência, fundar uma ONG para ajudar famílias também que não conseguem, não têm um suporte, uma cabeça para administrar toda essa situação. Qual que é para você a importância, né, de termos uma Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla? Isso é muito importante, né, para mostrar o protagonismo dessas pessoas, né, a representatividade que elas têm, né, elas estão envelhecendo mais, então a capacitação delas estarem no mercado de trabalho, terem, né, todo esse protagonismo e mostrarem, né, o seu potencial e sua representatividade. E discutir assuntos como leis, capacitações, uma série de questões para que movimentos e ONGs como a minha, por exemplo, continuem a discutir isso e levar essa mobilização no dia a dia das famílias. Sejam famílias que têm pessoa com a deficiência intelectual ou não, ou até outras deficiências. Então, a importância de levar essa informação num fórum de pessoas que estão discutindo uma melhoria, inclusive até de leis, né? Dessa parte política pública. Então, isso é muito importante para que essa discussão seja levada ao longo do ano, né? E mostre esse protagonismo. E que essas pessoas representam, sim, socialmente, financeiramente, têm direitos, inclusive, né? Então, acho que é um fomento de informação muito importante, muito válido. Thaísa, agora há pouco você disse que a ONG ajuda esses pais, assim que eles recebem a notícia que o filho tem um problema, tem uma síndrome ali, e você já acompanha desde esse início. Como é que é essa aproximação? Como é que vocês chegam nesses pais? Como vocês os encontram psicologicamente? Como que é esse início de conversa para explicar para eles todo o processo que será feito daquele momento em diante? Nesse momento, o Instituto Empatiai, parceiro com a ONG Nosso Olhar em São Paulo, da Mônica Xavier, a gente olha muito para a mãe e para os pais naquele momento. A gente tem que entender individualmente como aquela pessoa recebeu a notícia, né? Porque tem toda uma formação desde a infância. Muitos recebem, muitos falam desse luto da hora da notícia. Muitas famílias, às vezes, não enxergam que era aquele filho perfeito, mas isso não existe. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Existe uma capacitação de todo o voluntariado que faz esse acolhimento presencialmente. Isso é muito importante, porque a gente dá um colo, né? A gente abraça naquele momento, né? Então, a pessoa, muitas vezes, a família, toda a família, não só os pais ficam abalados, porque às vezes é um primeiro filho. Então, a gente quer acolher, dar aquele abraço, trabalhando, às vezes, aquele luto, aquela notícia, às vezes, inesperada, e trabalhando esse emocional. É muito esse acolher, né? Não se fala muito de como aquela criança vai seguir em questões de terapia. É mais esse carinho, esse afago emocional para a pessoa ir encarando aquela situação, se preparando e trabalhando emocionalmente, né? Eu diria que é um grande afago, muito responsável, com voluntárias capacitadas para que essa pessoa siga, né, com aquele ser humano que nasceu ali, né? Aquele filho, mostrando que ele é um filho. E ele veio com uma questão cromossômica alterada, sim, mas que ele é um ser humano, né?
e trabalhando essas emoções. Eu digo que é um grande abraço, um acolher, né? Agora, Thaisa, nesse momento, a ONG Nosso Olhar faz brilhantemente esse trabalho. Agora, no seu caso, você disse que teve o Chico, aí, né, o seu filho. Como é que foi para você esse momento? Chegaram algumas pessoas para conversar com você sobre o momento que você estava vivendo? Me fala um pouco do seu caso. Então, eu descobri que o Francisco tinha síndrome de Down com 23 semanas durante a gestação, e vou dizer a todos que nos estão escutando, muitas pessoas recebem essa notícia na hora do parto, viu? E não só na rede pública, também em redes particulares de hospitais. Eu, quando fui fazer o meu segundo exame, né, gestacional, a ultramorfológica, recebi a notícia de que ele podia sim ter uma síndrome e uma cardiopatia congênita. Eu fiz o exame na época, não invasivo, e um mês depois veio a notícia de que ele possivelmente nasceria com a trissomia do 21, né? O terceiro cromossomo, que é a síndrome de Down. E se confirmou a cardiopatia. Então, eu confesso, anjos foram aparecendo, até foi um dos motivos que eu lancei a ONG tempos depois. Pessoas foram, me acolheram, eu fui muito acolhida com informações, eu tive o tempo da gestação para trabalhar esta notícia, e eu também tinha cardiopatia, né? Ele operou o coração com 4 meses. Então, eu confesso que eu tinha um foco muito grande dele nascer o mais fortalecido possível, né, num peso bom, porque eu sabia que ele ia passar por uma grande cirurgia, que passou com 4 meses de idade. Hoje ele é corrigido, ele está com 6 anos e meio, está no letramento esse ano da pandemia. Então eu tive muitos anjos sim, mas eu trabalhei durante a gestação. Eu digo que às vezes a notícia vindo na hora do parto, ela é mais desafiadora. No meu caso, eu tive um período de digestão e eu trabalhava muito a questão da cirurgia, né? Eram 4 defeitos no coração. Foi uma cirurgia de 6 horas. Então, o meu momento foi esse. O meu marido já teve um momento diferente, né, de digerir essa informação ao longo do nascimento dele. Hoje, a gente vê que ele é uma criança que tem seus desafios e trabalha dentro das possibilidades junto com as irmãs, porque eu também sou mãe de mais 2 meninas, né, mais novas. Então, é uma festa aqui em casa. E eu olho individualmente para cada um. São 3 crianças, são meus 3 filhos e cada um tem seus desafios. Eu gosto sempre de frisar isso. Isso é muito importante nas famílias. A gente dá essa informação. Ô, Thaís, há quanto tempo existe essa ONG? A ONG Nosso Olhar, primeiramente ela nasceu em 2016, era um blog para eu contar o dia a dia aí do Chico e dos anjos que, né, como eu falei, tinham aparecido na minha vida, me deram colo, acolhimento, informação. Ela veio se transformando e ela vai fazer 2 anos em novembro, que ela foi lançada no papel, e ela tem 2 anos de movimento. E hoje a gente também conta com a inauguração de uma casa, o Espaço Rede T21, onde a ONG Nosso Olhar e o Instituto Empatiai estarão lá, que vai ser uma casa colaborativa no Morumbi, aqui na Zona Sul de São Paulo. Hoje, quantas pessoas faz parte dessa ONG, né? Desde profissionais e equipe toda? Você poderia estar falando agora um pouco o trabalho de vocês, como vocês realizam isso? Com certeza. A gente tem o Instituto Empatiai, que tem 18 voluntárias já capacitadas pela Mônica Xavier. Nós temos 6 pessoas fixas que fazem toda a parte administrativa e de operação. Estamos formando o primeiro grupo agora em setembro de voluntários, que vão ser os voluntários para algumas ações que nós vamos ter. Vamos ter também o voluntariado 60+, lançado agora em setembro. Nós temos 10 pessoas que trabalham no projeto nosso, que é a Bike Art, né? São pessoas com deficiência intelectual que estão em pontos em São Paulo de vendas, junto com mais 5 supervisores. Então a gente tem 10 pessoas. Já foram acolhidas mais de 75 famílias. Com a casa, nós vamos estar abrindo um programa de voluntariado muito forte, e nós temos também a divulgação de conteúdos nos nossos sites. A gente gera muito conteúdo. E a gente agora vai aumentar o time com a abertura desse espaço, agora em setembro, né? E temos um time de 5 terapeutas que vão estar conosco na casa, desde fisioterapeutas, fonoaudiólogas e terapeutas ocupacionais. E teremos também o nosso tatame inclusivo com a equipe do Felipe Nilo, direto do Rio de Janeiro. Está abrindo as portas aqui em São Paulo, com exclusividade, trabalhando as lutas como terapia para pessoas com deficiência intelectual.
E Então, o time está crescendo. está crescendo, nossa, e você está de parabéns mais uma vez pela Obrigada. estrutura que você está formando. Quem quiser participar dessa ONG, ser voluntário, quem ela procura, tem algum site de acesso, você poderia estar passando essa informação? Com certeza, é um prazer. Nós temos o nosso site, nossoolhar.org, nas redes sociais, Nosso Olhar, vocês podem estar mandando direct ou um e-mail para contato@nossoolhar.org. E em breve, semana que vem, vamos abrir o nosso site e redes sociais do Espaço Rede T21, essa grande casa e rede colaborativa, onde a sede da ONG Nosso Olhar e do Instituto Empatiai, pioneiro de acolhimento, estarão de portas abertas para receber e fazer uma grande rede de mobilização e propósito. Thaisa, a gente falou um pouco desse momento inicial, quando a família recebe a notícia, quando começa ali uma relação, um processo envolvendo essa criança que nasceu com a síndrome de Down, por exemplo. Mas conforme essa criança vai crescendo, eu acredito que as dificuldades vão mudando, né? Tem a fase da escola. Como lidar com isso na hora que a criança acaba se envolvendo com outras crianças, com outras pessoas, que de repente ali, infelizmente, a gente sabe como criança sofre um bullying, algo do tipo. Como é que funciona essa orientação dos pais para a criança e da própria ONG Nosso Olhar para os próprios pais? Olha, acho linda essa sua pergunta. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de como foi a entrada do Chico na escola com 3 anos, uma escola tradicional aqui de São Paulo. Primeiramente, eu acho que a falta de informação ela é crucial para que haja realmente um movimento de mobilização e inclusão. Porque ninguém nasce sabendo. Muita gente, por exemplo, acha que especificamente a síndrome de Down, que é uma deficiência intelectual, tem grau e não tem grau. Muita gente utilizam a nomenclatura errada, isso é uma informação que as pessoas não têm, portador. Não é portador porque não é uma doença. Então, eu acho que a gente discute primeiro a informação, das pessoas se educarem com a informação, porque ninguém nasceu sabendo, como eu, por exemplo, e a minha família. Então, eu acho a participação fundamental também da família nessa questão da escola, da educação, né? Você ter esses 3 pilares, escola participando, família e a rede estendida, que são os terapeutas que estão ali com aquelas crianças, porque é necessário um acompanhamento terapêutico. E eu digo, por exemplo, que na escola do Chico, quando ele entrou, com 3 anos de idade, ele foi a primeira criança com síndrome de Down. E vocês acreditam que eu fui taxada de doida? Por amigos, inclusive, que têm crianças com síndrome de Down, e hoje a escola faz um movimento e já tem mais de 4 crianças com síndrome de Down, outras com transtorno do espectro autista. E o que é legal é que esse movimento vem desde pequeno. Os amigos vão entendendo os desafios daquela criança, né? E eu acho que o individual do Francisco, por exemplo, ele impacta o coletivo. Eu tenho alguns exemplos que eu poderia citar, e o coletivo impacta nesse crescimento. E é lindo quando eu entro na escola e vejo mães de outros alunos mais velhos, que estão já no ensino fundamental e médio, conversando com o Francisco, querendo saber. Isso é a mobilização, essa interação. E isso torna muito fluida essa inclusão. Então, acho que a gente tem que discutir a informação lá atrás, a ONG Nosso Olhar faz muito isso com conteúdo nos nossos sites, e levar isso numa construção com a comunidade, entende? Porque aí sim a gente vai poder cobrar também do poder público as leis, e isso vai tornando a comunidade mais incluída naquele desafio, né? Ô, Thaisa, você durante a entrevista falou que já acolheu mais de 75 famílias, né, que possuem uma pessoa especial dentro de casa, que exige um carinho maior. Dessa experiência, cada família que vocês abraçam e conseguem resolver, ajudar, qual que é o melhor aprendizado que você está carregando para você e para a sua vida? Eu acho que a gente trabalha o socioemocional e a gente vê que aquela criança que vai ter os desafios, ela cresce num ambiente muito amoroso, onde se entende os desafios. E isso, na primeira infância, vai formar aquela formação sináptica, né, que todo mundo fala, a tal da plasticidade cerebral, né? Isso vai tornar essa criança mais forte na vida adulta. Eu vejo essa formação. Aquela mãe que, às vezes, teve aquele momento da notícia, ela se torna mais fortalecida também. Isso gera amor.
isso gera empatia e trabalha uma criança mais fortalecida, mais amorosa, para os desafios da vida adulta, né? Que a gente sabe que a vida segue com os desafios e vai ser contínuo, né? Eu acho que forma esse cérebro muito fortalecido, eu vejo isso. E vai se tornando mais fluida e os desafios vão sendo encarados com mais naturalidade. Mas essa formação, sabe, daquela criança para a vida adulta. E daquela mãe que um dia não vai estar com o seu filho, né? Que a gente não é eterno. Então, tornar esse ser humano mais fortalecido. Eu acho que é isso que eu levo, que eu vejo dentro da minha casa com os meus filhos e que eu quero levar para todas as famílias, principalmente de base, sabe? Aquelas famílias que a gente sabe que não acessam uma boa educação, uma boa saúde. Com os nossos exemplos, né? Eu acho que é isso que a gente pode levar de aprendizado. É muito rico. Eu fico muito feliz de poder levar isso, né? Levar esse amor. Eu vejo como amor. Thaísa, você falou dos nossos exemplos, né? E esse assunto é um assunto tão interessante que eu vou ouvindo aqui você falar e vai dando curiosidades aqui em mim. Por exemplo, muitas coisas que eu penso hoje em dia, que eu aprendi com os meus pais, e essas coisas ficam mais evidentes na nossa cabeça, mas eu penso também que muitas coisas eu aprendi com os meus professores. E só depois de adulto que você acaba prestando atenção nisso. Então, voltando para o assunto das escolas, qual que é o papel dos professores ao lidar com essas crianças que nasceram com síndrome de Down? Qual o papel desses professores em sala de aula? Tem um desafio muito grande que muitos deles não tiveram uma formação lá atrás para entender, né, deficiência, seja a síndrome de Down ou até outras, né, para não sermos excludentes. Eu acho que primeiro eles têm que entender quais são aquelas dificuldades, desafios do aprendizado, que é a cognição, receberem capacitações para, por exemplo, ter materiais adaptados, né? Isso é muito importante, a gente utiliza muito materiais com imagens, né? Eles são muito visuais, então trabalhar isso. Então, primeiro, esses professores têm que se capacitar, e muitos deles querem se capacitar, e a ONG Nosso Olhar tem desenvolvido e tem um programa para casa para isso, essa parte de material adaptado. Entender individualmente cada um, para poder trabalhar o individual no coletivo dentro de sala de aula, porque muitas das vezes você precisa adaptar uma atividade para aquela criança dentro de um coletivo, saber lidar isso de uma forma para passar também para os outros alunos que não tem aquela dificuldade específica, e ter um olhar amoroso e singular para cada um. Então, acho que primeiro essa formação de entendimento, ter acesso a esses materiais e trabalhar isso conversando com aquelas crianças e mostrando aqueles desafios. Na sala do Chico, por exemplo, hoje ele está no letramento, um desafio nessa pandemia, muitas mães, olha que interessante, me pediram material adaptado quando começou a pandemia, que muitas crianças não estavam lendo e escrevendo. E eu dividi esses materiais do Chico com essas mães, né, que tem filhos sem deficiência. Olha que riqueza. A professora me mandou modelos, eu dividi no grupo de mães. Isso é um papel também do educador. Olha que interessante. Dividir esse conhecimento que ela recebeu nessa rede que eu faço junto com as terapeutas. Isso também é uma forma, né, do educador trabalhar. E olhando individualmente cada um. O Chico, por exemplo, ele não gosta, na hora que ele está ali no coletivo, numa atividade, de ser retirado para ir para o individual, num canto da sala. Os amigos vão lá e falam: vai lá, Chico, você consegue. Olha que participação interessante. Muitas das vezes a professora pode adaptar algo para o Francisco que sirva para o coletivo. Então, esse olhar singular daquele educador é importante. Mas ele tem que estar capacitado, né? Ele precisa aprender. Ele não nasceu sabendo, não é verdade? É como eu falei no início da entrevista. Então, acho que esse papel é fundamental no educador. E a família junto, construindo essa grande rede, né? Isso é importante. Thaísa, o nosso tempo aqui está quase esgotado, mas eu não quero terminar a entrevista com você sem fazer a última pergunta. Você tá explicando essa situação dentro das escolas e até de algumas dificuldades, às vezes até alguns professores que não estão tão preparados assim para lidar com as crianças. E pela tua experiência, a escola pública no estado de São Paulo, ela tem condições de lidar com a criança que nasce com síndrome de Down, ou aí a situação é muito mais difícil? É muito desafiador, confesso. Eu vejo muitas pessoas, primeiramente você tem uma escola que você tem um material humano já reduzido, né? Às vezes você tem dentro de sala de aula
30 alunos com 2 profissionais. Você não consegue nem dar atenção a todos. Imagina uma criança que tem uma deficiência, né, principalmente a intelectual, que é mais difícil de ser compreendida, como é que ele vai conseguir? Então, você já não tem material humano, já falta capacitação para entender aquele desafio. Então, é muito complicado. Mas eu vejo que tem profissionais da rede pública que tentam individualmente ajudar, mas às vezes não conseguem porque é muita criança, né? Mas já vi casos, sim, de professoras que procuram para capacitação, mas é complicado. É muito complicado. É muita criança dentro de sala de aula, né? A gente sabe. Mas eu acho que a gente tem que continuar buscando isso através das leis, junto ao poder público, através desse movimento de mobilização, para que isso mude, porque a educação é um direito básico de todos. Com Independente certeza. dela ser inclusiva. Concorda? Concordo plenamente. Mas é desafiador, sim. Muito. Mas vamos quebrar esse muro, com certeza. Thaís Alvarenga, fundadora da ONG Nosso Olhar, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Gratidão a todos os ouvintes, a vocês. Muito obrigado de poder estar falando desse assunto na Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltiplas, e que a gente continue ao longo do ano buscando essa mobilização, a informação, a educação e os exemplos. Gratidão a todos, uma ótima semana. Para nós, Thaís.